sei como anda a sua rotina, mas de repente você vai assistir logo mais México contra a galera do K-pop. Daqui a pouco. No momento que eu estou gravando esse vídeo, 9h10, o jogo começa às 10, né, família? Mas veja bem, né? O Thiagão que está aparecendo por aqui, né, uma, duas vezes, né? O Vascão tá devagar, tem muita coisa acontecendo. Mas hoje estou aqui pela terceira vez no dia, graças aos jogadores do Vasco, ou alguns jogadores do Vasco, que já ganharam tudo, né? Ah, meu Deus do céu. Mas já ganharam tudo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Carioca, aí estão podendo realmente meter essa bronca, tirar essa onda aí, né, família? De mais uma vez, né, essa questão sobre treinador, né? Uma matéria de agora a pouco, muito provavelmente você já ouviu, já leu isso, né? O Bruno Morito, jornalista do GE, a gente vai trocar uma ideia sobre essa informação. O Vasco deve se reunir com o Renato Gaúcho nos próximos dias para definir, né, a permanência, a saída. Me parece que o Vasco quer ouvir também, né, alguma coisa do Renato Gaúcho, mas o clima não está legal. Isso já foi falado, né, um tempo atrás, mas parece que ganhou força aí nos últimos dias. A gente vai trocar uma ideia sobre isso, além de falar aqui também sobre o Jair, Paulinho, né, jogador que tá vindo aí do América Mineiro, e mais um zagueiro, família, um zagueiro português que também tem um contrato com seu atual clube se encerrando no dia 30 de junho. Vamos trocar uma ideia sobre essa sondagem aí também do Vasco. Então chega aí que tem resenha para finalizar a sua quinta-feira, mas antes, dá aquela força aqui para o Thiagão. Deixa o like, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Família, seguindo a nossa resenha, destacando rapidamente aqui a Copa, né? 2 goleadas hoje, né? Troquei uma ideia no vídeo da parte da tarde, né? Sobre Tchequia e África do Sul. Não foi esse jogo horroroso que eu imaginei. Teve até ali uma emoção, né, na reta final. Mas Canadá 6, Catar 0, Suíça 4, Bósnia 1. Ó, vou te falar uma coisa, não tem nada a ver com o nosso canal aqui, mas o que está acontecendo com o futebol italiano? Tu parou pra pensar nisso? Rapaz, ô família, se eu fosse mais novo, hein, sei lá, hein? Tivesse os meus 18, a galera aí, não tem esquema não pra vocês ir lá pra Itália? Ah, meu Deus, o que é isso? Se eu fosse mais novo, de repente eu tentaria a sorte lá, cara. Um belo zagueiro que eu sou, que eu fui, na verdade, né? Ganhei peso, parei com a bola. Mas, caraca, a Itália ficou fora da Copa do Mundo. Ela foi eliminada para a Bósnia. Difícil entender. Mas vamos seguir aqui a nossa vida, né, família, e falar do nosso Vascão. Tá na tela para vocês um destaque aqui de uma página, e bem importante para a gente trocar uma ideia sobre isso, que é a volta do Jair, né? O Jair vai se apresentar normalmente para trabalhar com o grupo no dia 22 de junho. E o lateral esquerdo, Paulinho, né, que o Vasco contratou do América Mineiro, né? Um outro dia a gente trouxe aqui, né, uma fala do William Batista, né, que trabalhou no Sub-20 do Vasco, chegou a comandar alguns jogos ali no profissional, na vitória, né, sobre o Cuiabá ainda em 2023, gol de pênalti do próprio Jair, né? O pênalti foi em cima do Figueiredo. Ele falou que é um bom jogador, que tem qualidade, mas que, né, tem que entregar, tem que deixar tudo dentro de campo, ter raça. Inclusive, né, uma curiosidade que ele levantou, Paulinho era um meia esquerda, né, um jogador de meio campo, e ele transformou, né, o Paulinho aí em lateral esquerdo, né? Espero que possa somar, né, família? A gente já trocou uma ideia sobre isso, né, recentemente, né? O Vasco tem o Cuiabano, que é o melhor, sim, disparado. Piton, que existe a possibilidade de sair, né? Tem o Avelar, que eu gostei muito, cara. Eu gostei muito do Avelar. Eu achei que tem boa técnica, uma capacidade física, personalidade, joga de cabeça em pé. E agora também chega aí o Paulinho, né? Então vamos aguardar aí, a gente espera que o Paulinho possa, né, somar, mas pegando o que o Renato vem fazendo, né? O Renato tem essa dificuldade hoje de apostar ali na molecada, de colocar pra rolo, porque acha que a experiência... Isso, cara, é uma parada que me incomoda demais. Eu tava vendo agora o Ancelotti falando do Endrick, né? Que precisa disso, de tempo. Cara, eu não consigo entender, cara. Um outro dia eu tava voltando da academia pensando nisso, cara. Que se eu tivesse a possibilidade, eu perguntaria pro Ancelotti, pro Renato. No caso do Ancelotti não, né? Porque ele até utiliza ali, né, o Igor Thiago, que é um centroavante. Mas pro Renato, vale mais você colocar um jogador que não tem a capacidade de exercer aquela função, por mais que ele tenha essa experiência, ou vale colocar um jogador da base que pode, que exerce essa função. Porque, por exemplo, você coloca o Tietê para, né, ajudar no corredor lá no jogo contra o Internacional. Pô, o cara não vai fazer isso.
tem capacidade para isso. Tu vai botar o Brenner de ponta esquerda. Não vai acontecer. O Brenner de ponta direita. E aí não vale, sei lá, um Lócio, um moleque da base, um cara que joga na função ali. Não sei, eu gostaria de entender o pensamento desses caras, porque eu não consigo, né, de fato entender. E o Paulinho é mais um jogador jovem, né? Mais um jogador jovem, beleza, né? Teve ali alguns jogos no América Mineiro, mas né, num nível abaixo, Série B. Então é um jogador com certeza ali para compor elenco, é uma aposta, mas eu espero que ele possa se colocar numa condição de ajudar, até porque a gente tem aí 3 competições. Agora, o Jair, a preocupação é a parte física, né, família? Porque se nesse período que a gente tem aí, assim, a Copa foi até importante nesse sentido, né? Claro que ele tirou aí uns dias de férias, mas vai ter um período para trabalhar ali, né? Uma mini pré-temporada e torcendo para que ele possa ganhar confiança, né, aprimorar a parte física e tudo mais, porque o Jair, aquele Jair que terminou, né, que terminou a temporada não, que se lesionou, naquele bom momento dele, tem muita condição de ajudar. Eu sei que ainda assim a gente perde um pouco na questão da intensidade, é difícil o encaixe ali com o Barros, Jair e Thiago Mendes, na minha opinião, tá? Fica um time sem intensidade, só o Barros de pegada, mas poxa, pro Tietchan que tá jogando vários jogos e fazendo o que ele estava fazendo dentro de campo, e o Jair, aquele Jair, aumenta o nível, sobe o nível, na minha modesta opinião, família. Conto com a de vocês aí nos comentários. Seguindo a nossa resenha, pra gente falar aqui sobre o zagueiro, tá na tela. Vasco realiza sondagem por zagueiro que atua no futebol alemão. Se trata do Diogo Leite, zagueiro português que atualmente está atuando no Union Berlim, família, da Alemanha. Tá aí para vocês, ó, um zagueiro de 27 anos, né, uma idade boa, 1,90 m, um ponto também que a gente tem que destacar. O Vasco precisa, né, contratar, eu entendo dessa forma, um zagueiro mais alto. O Robert Renan tem 1,86 m, mas o Saldívia, se eu não me engano, tem 1,78 m, 1,80 m no máximo. Cuesta, eu acho que tem a minha altura, 1,79 m. Então, assim, a zaga do Vasco não é alta, né? E aí um jogador de 1,90 m já fica ali o Robert Renan e ele um tamanho, uma estatura legal para uma defesa, né? Que sofre muito nessa bola aérea. Só que o que me chama a atenção aqui é que é um jogador que atua pelo lado esquerdo, né, família? Ele é canhoto. E aí, né, o Robert Renan, cara, o Robert Renan entre Saldívia e Cuesta, ele passa mais confiança, né? Não é isso tudo, mas a gente acredita, a gente confia mais no Robert Renan. E não sei aqui o Diogo Leite, eu não acompanho, né? Mas eu tenho muita dificuldade de confiar num canhoto jogando pelo lado direito. O Robert Renan não tem essa capacidade, muito técnico, mas teve aí uma vez dessa aí que o Robert, acho que foi contra o Ceará, cara. Contra o Ceará, no ano passado, o Diniz colocou, né, o Robert Renan pelo lado direito e o Lucas Freitas pelo lado esquerdo. E o Robert Renan ficou todo torto, né, fica com dificuldade de jogar pro lado direito, então não dá, né. Então foi uma sondagem, porque é um jogador que tá aqui, ó, tô mostrando, né, pra vocês aí, o contrato dele se encerra no dia 30/6/2026, e aí o Vasco sondou a situação do jogador. O que me chamou a atenção, que na página da Transmarket, claro, rumores, né, rumor de mercado, mas tá aqui vários times, mano. Leeds, Bolonha, Celta, Lazio, Eintracht Frankfurt, Besiktas, Real Sociedad, Everton, Olympiacos, né, sondaram aí o jogador. Não conheço, depois, né, vou até aqui assistir alguns vídeos, mas a gente espera, né, família, que o Vasco possa contratar aí zagueiros, por que não? Ou então o zagueiro para o lado direito. Um outro ponto aqui pra gente destacar, e aí a gente já vai abordar essa situação do Renato Gaúcho. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa. Não, é isso mesmo, né? O GE confirmou, né, que o Vasco fez também uma sondagem pelo volante Arthur, por essa proximidade também do Renato com o jogador, trabalhou com ele lá no Grêmio. O Arthur também já cansou de elogiar aí o Renato Gaúcho, conseguiram vencer, ganhar títulos, né, com o Arthur. O Arthur jogava, né? O Arthur jogava na Libertadores, eu tô confundindo, cara. O Arthur jogava assim, depois ele sai, né? Ele não joga o Mundial contra o Real Madrid, porque ele sai antes. Então sim, acho que o Arthur jogava naquele time, depois eu vou até conferir aqui, posso estar falando alguma besteira, mas pois bem, trabalhou com o Renato Gaúcho, né, no Grêmio. Então confirmou aqui essa sondagem, mas família, foi o que eu falei nos últimos vídeos, né? Não tem cabimento um negócio desse, né? Poxa, abrir mão de muito dinheiro, assim como o Felipe Coutinho fez aqui, né? Até citei esse exemplo. Hoje o Arthur ganha lá na Juventus em torno de 4,5, é muito dinheiro. Ele já abriu mão para ficar esse período aí no Grêmio, e aí ele esperava, né, que o Grêmio pudesse aumentar um pouco mais ali, 3 milhões, né? E ele tem um contrato de 3 anos lá. Eu vi também o Everton Guimarães falando que o Cruzeiro sondou, mas falou, pô, é muito difícil, cara. Muito difícil você ficar com um jogador 3 anos de contrato, acertar com ele e um salário de 3 milhões. Então é muito difícil o Arthur, acho que jogar no futebol brasileiro, ou então, né, vai reduzir ali um pouco o salário, mas o clube, né, vai ter que
se acertar com a Juventus. Então, assim, seria um jogador no campo, falando taticamente, tecnicamente, cara, interessante. Muito interessante para o meio campo do Vasco. Mas financeiramente não é viável. Assim como eu falei no nosso vídeo da parte da tarde, repito aqui, talvez seria o Douglas Luiz, né? Porque aí o Douglas Luiz pode abrir mão de alguma coisa com a Juventus, para tentar jogar 6 meses aqui, por exemplo, até o final do ano. Ter uma sequência de jogos que ele não vem tendo, né, na Juventus, no Nottingham, voltou para o Aston Villa, que ele era, né, uma referência, não conseguiu nessa volta. Então, de repente, no Vasco poderia ter uma sequência aí. E aí abrir mão de alguma coisa. Agora, o Arthur já passou por esse processo no Grêmio. Então, agora, e aí fica muito difícil para o Vasco, né, família vascaína. Finalizando aqui a nossa resenha para a gente, né, trocar uma ideia sobre o principal assunto do vídeo, que é essa matéria, essa informação do Bruno Murito do GE. Tá aí, ó. Renato Gaúcho corre risco de demissão no Vasco. Parte dos jogadores demonstrou incômodo com algumas declarações do treinador sobre a qualidade do elenco, e isso gerou um desgaste. A diretoria deve se reunir com a comissão técnica em breve. E a situação deve ser definida antes da reapresentação do time na próxima segunda-feira, dia 22. Além disso, nessa parte que eu separei aqui, esse print que eu fiz aqui da página não destacou, mas a situação também dos colombianos, né? Parte do grupo não gostou dessas declarações aí do Renato Gaúcho, família. Assim, eu já falei isso com vocês aqui, né, recentemente. Eu concordo com o Renato quando ele fala sobre a estrutura que se tem hoje, salário em dia, voo fretado, tudo do bom e do melhor, né? Não tem como você não concordar com isso, diferente, né, do Diniz, que ficava ali passando um pano, que a vida do jogador é isso, que a vida do jogador é aquilo, é muita pressão e tudo mais. E a gente sabe que não é assim, né, família? Problema todo mundo tem, né? Todo mundo tem, mas é o que eu falo aqui com vocês. É bom passar por esses problemas com um pouquinho no bolso, né? Aí, filho, né? Porque todo mundo tem problema. Né? Não é só jogador que tem pressão, você não tem pressão não, pra pagar uma conta de luz, pra tu ir no mercado, tu deixar tua vida hoje, no mercado tu vai te deixar a vida, pô. Então tu tem pressão o tempo todo, dia após dia você tem pressão, assim como os jogadores têm a pressão na profissão, mas ó, eu penso assim, é bom passar pelos problemas da vida, como faz-me rir no bolso, mas, né, o Diniz tem essa teoria dele aí, né, engraçada, no mínimo. Então concordo muito com essas declarações do Renato, mas acredito que isso também não pega bem com o grupo. Agora, as outras família, o posicionamento dele, né, contra o Internacional, eu achei muito errado, porque na minha visão a culpa foi dele, né, diferente aqui de outros jogos que eu pelo menos consigo separar, né, derrotas, não, isso aqui é culpa dos atletas, tá? RB Bragantino, por exemplo, campo, eu achei campo. Internacional, culpa dele. Você vai para um jogo em que você tá vendo, você tem ideia, ouviu lá uma hora antes, o adversário, aí tá lá, Bernabé jogando na frente, Vitinho, Carboneiro, tinha mais um jogador mais rápido lá, e o Alejandro. E aí você, poxa, caramba, esse time aqui é a transição, é velocidade, vai me impressionar, tá, eu vou entrar com Brenner, Nuno, Tietchan, pô, vai tomar naquele lugar, né? Aí sim, e aí chega na coletiva, meu time entrou dormindo, meu time é isso, meu time é aquilo, ele nada, culpa dele, não teve culpa nenhuma. Então isso com certeza pega mal, e a declaração dos Colômbia é horrível assim em todos os sentidos, porque na mesma coletiva ele fala que o Matheus França tá treinando bem, mano. Isso é um absurdo. Mas assim, família, tem tanta coisa, né, nisso assim, tantos argumentos aqui, defendendo, criticando e tudo mais, e assim, cara, eu sinceramente eu não sei o que pensar, porque também não adianta você permanecer com o treinador e com essa insatisfação, né, não é legal. E ou você demite, já que não tem multa, nada, né? E aí, mano, uma cobrança ainda maior em cima dessa galera, que não ganharam nenhuma no Vasco, nada, e toda hora surge isso, meu irmão. Foi com o Ramon Dias, foi com o Carille, foi com o Renato, foi com o Diniz, toda hora tem isso, mano. E vocês não fazem merda nenhuma, é as mesmas coisas, os mesmos resultados, as mesmas vergonhas. Sempre tem assim, na 23, 24, 25, sempre tem, velho. Sempre tem. Então, assim, não é jogador, não é treinador. São vocês. Então, por isso que a torcida do Vasco defende a saída de vários, né? Que é o Piton, que é o Hugo Moura, que é o David, entre outros aqui, que eu posso citar, ou você não vai concordar, você pode citar um outro que eu não vou. Mas no final de tudo tem que sair, gente. Tem que sair a galera de 23, 24, tem que sair, tem que todo mundo zarpar. É o que o Casemiro falou, o Casé falou uma vez dessa, eu quero novos ruins pra me irritar. É verdade.
Isso é uma realidade, porque esse tipo de posicionamento isso já aconteceu e nada mudou, melhora um pouquinho e depois é a mesma coisa. Quando a corda aperta, quando os resultados, a dificuldade vem, aí o treinador se irrita porque ele é cobrado na coletiva, a torcida perturba, e aí ele começa também a falar, e o elenco não gosta, e aí, mano, toda hora isso acontece. Sabe? Toda hora isso acontece, só que é isso. Hoje você tem um treinador que em vários momentos, na minha opinião, passa a mensagem que tá cagando. Então, assim, pra mim chegar aqui e defender o Renato também é difícil. Porque passa a mensagem, eu tô cagando, cara. Tô cagando. O que fizeram contra o Olímpia num jogo decisivo, Renato falou que não foi uma decisão só dele, mas parte dele, né? Partiu dele, com certeza. Num jogo decisivo, pô, o Renato tá cagando, velho. Cagando. Hoje o Vasco deveria estar nas oitavas da Copa Sul-Americana, esperando Olímpia ou Medellín. O Renato cagando. E aí eu fico assim, ó. O Renato saindo, o Inestrosa fica. Eu acho que isso é um ponto, tá? Aí eu tenho uma pergunta pra você. Você prefere a permanência do Renato ou a permanência do Inestrosa? E aí o Inestrosa também tem vários argumentos pra tu falar, vai tomar naquele lugar, vaza. Não é? Vaza, vai pra puta aqui. Né? É isso, a verdade é essa. Porque, pô, se acha, aqui eu não tenho a oportunidade de jogar, não sei o quê. Mano, entrou várias vezes, com o Diniz e com o Renato, uma coisa assustadora. Mas, de repente, é uma motivação extra, a saída do Renato, pra ele voltar pra cá e, de repente, ajudar da maneira que a gente espera, né? Porque eu acho, sim, que ele tem capacidade de ajudar, tá? Pode não ser o jogador que a gente esperava, né? Aquele jogador que, poxa, badalado lá, né, comentado, rápido, habilidoso e tal, pode ser, tá? Mas eu acho que, ainda assim, tem a possibilidade de ajudar, porque tem saúde, tem força física, futebol é confiança também, né, família? Eu tava vendo o Bruno Guimarães, eu comentei isso com vocês, né, falar sobre a confiança, então com a saída do Renato, de repente, é um jogador que o Vasco ganha, né, é um reforço que o Vasco vai ter, né, com a saída do Renato. Então tem esses pontos, eu sinceramente não sei o que pensar, porque vai trazer quem também, né, qual treinador hoje tá livre aí no mercado, sabe? E aí fica esse ciclo, né? Manda embora, o jogador, não tô conformado, não tô gostando, e nada muda, né? É mais fácil, claro, demitir o treinador nessa situação, mas é o que eu tô falando, o Vasco precisa de uma reformulação nesse elenco. O Vasco precisa. O Thiago botou a cara lá, capitão do time, para defender o Renato Gaúcho, então, né, eu acho que não é uma questão assim, né, do todo, o grupo todo, né, pode ser alguns jogadores, e vai ter essa reunião aí, a gente vai acompanhar. Mas se de fato isso está acontecendo, essa insatisfação, e isso for colocado na mesa para o Renato Gaúcho, ele vai falar, então, vou embora. Vai pegar a mochila dele, vai pegar, né, o que ele tem lá e praia, chopp. Família, dinheiro que não falta para o Renato Gaúcho. Fazer o quê? Né? Mas era a sua visão também, a sua opinião. Fui!